Essa aula, ela tem informações que eu acho que são muito úteis para você fazer a prova, embora esses conteúdos teóricos, eles não sejam cobrados na prova do Enem. Felizmente, o Enem não prova conteúdos, aliás, não traz na prova conteúdos teóricos de português, de estudo do texto. Tudo que a gente tem que fazer é interpretação de texto. Mas como a gente vem vendo, a interpretação de texto não é algo que a gente faça de maneira puramente, digamos, na raça, ou de maneira empírica, né? Mas sim algo que pode ser bastante direcionado e facilitado pelo seu conhecimento teórico. Principalmente quando a gente pega esse conhecimento teórico e pratica o que a gente pode aprender com ele. E aí hoje a gente vai ver um estudo dos elementos do texto narrativo, principalmente aqueles que podem nos ajudar a fazer a prova de uma maneira adequada, de fazer uma interpretação mais aprofundada, mais direcionada, e vamos treinar isso com questões do Enem. Muito bem. Falando do texto narrativo, uma definição do que é um texto narrativo é aquele que narra uma história através de uma sequência de fatos, contando uma sequência de fatos, uma sucessão de fatos. Isso pode ser feito da mais variada infinidade de maneiras possíveis de se contar uma história, não é? Existem infinitas maneiras possíveis de contar uma história. E a gente tem desde os microcontos, frases curtas e breves que compõem textos narrativos, até mesmo compõem textos narrativos com poucas palavras, com talvez até uma palavra. Existem microcontos que têm uma palavra. E a gente tem também as histórias mais complexas, como, por exemplo, o texto que conta a história do povo hebreu, desde a saída do Egito até o estabelecimento na Terra Prometida, como está no Antigo Testamento, também é um texto narrativo. Até mesmo um deles se chama Crônicas, em que são contadas passagens da história do povo de Israel. Isso é um texto narrativo dos mais antigos que a gente tem hoje em dia. O registro da história do povo hebreu, segundo a sua própria visão no Antigo Testamento, né? A gente tem textos milenares também contando histórias antigas na Índia. O Bhagavad Gita, que é um poema com uma história, uma sucessão de fatos contados a partir do encontro do personagem do herói Arjuna com Krishna, é um texto narrativo bastante antigo e com uma história extremamente rica, né? Pela quantidade de detalhes, pelas histórias envolvidas, pelos reflexos da cultura onde ele foi produzido, que aquela história está sendo contada. E uma das histórias mais famosas, mais contadas também no Ocidente, no mundo que a gente vive, são as histórias contadas pelo Homero, né? A base da nossa civilização, que é o mundo grego antigo, o mundo latino e grego antigo, ele praticamente começa com essas histórias. Essas histórias contam de mitos relacionados com a fundação desse povo, dessa cultura. Mas, além disso, o fato de contar, de conhecer os símbolos relacionados a essas histórias foram totalmente importantes, definitivos para essa sociedade. A memória dela relacionada com essas histórias, ela esteve presente ao longo dos séculos. Eu estou falando da Ilíada, da Odisseia, que são histórias de 3.000 anos atrás, que até hoje em dia são recontadas, né? E são consideradas influentes, sendo até mesmo muitas vezes vistas como modelos de outras histórias que vieram até hoje em dia. Por exemplo, tem um autor que fala sobre a jornada do herói, o Joseph Campbell. Ele diz que histórias como o Harry Potter ou como Star Wars, ele está falando mais especificamente do Star Wars no texto que eu li, mas se aplica também muito no Harry Potter. São histórias cuja estrutura narrativa ela remete à história do Ulisses, do Odisseu, lá na Odisseia, ou então da Eneida, do personagem, né, do Oséias na Eneida. São histórias antigas que têm uma estrutura narrativa que ele definiu como sendo a jornada do herói, que também está presente em textos como esses, né, em textos modernos. Devido à influência dessas histórias antigas, mas também, segundo essa visão do Joseph Campbell,
porque essas estruturas dessas histórias, elas fazem parte, de alguma forma, da psique humana, do inconsciente coletivo. Existem estruturas das histórias que, segundo essa visão, fazem parte do inconsciente coletivo. Mas aí já é uma viagem a mais, né? A gente não vai entrar, não vai tão longe com a nossa discussão sobre o texto narrativo, que a gente quer falar sobre a prova do Enem, né? Eu coloquei aqui uma imagem do Manuelzão, que é um vaqueiro famoso, que é um contador de causos do interior de Minas Gerais, que aparece em uma história do Guimarães Rosa, o Manuelzão e Miguelim. Aliás, né, ele aparece, ele perpassa várias histórias desse livro e justamente é um exemplo da importância da narrativa, não só do ponto de vista da literatura, mas até para a cultura popular, para a memória coletiva dos brasileiros, né? Não só para a cultura popular pelo que ela é como entretenimento, como arte, né, como expressão, mas até mesmo do ponto de vista da sociedade, das bases da sociedade, né? A cultura ela está ligada a um aspecto que é o contar histórias. E as figuras que são os contadores de história, eles são, né, muito importantes no imaginário coletivo, no inconsciente coletivo, né? Então, por isso que o texto narrativo ele é tão rico de significados. Tudo bem, quais são os elementos do texto narrativo? Aqui também é um conteúdo teórico que você não precisa, para a prova do Enem, infelizmente, decorar nada disso, mas que você ter isso na sua mente ajuda bastante a organizar o seu entendimento sobre os textos. Até porque quando você identificar esses aspectos em um texto, você já sabe que você está diante de um texto narrativo. Então, a sua interpretação de texto, com toda certeza, vai ser diferente do que se você estivesse diante de um poema lírico. Existem poemas narrativos também. A Ilíada e a Odisseia originalmente eram poemas. E poemas narrativos com uma história sendo contada, sendo descrita, né? Justamente porque a gente pode considerar a Ilíada e a Odisseia, apesar de serem poemas, como sendo poemas narrativos, porque eles têm esses elementos. Um tempo narrativo, um espaço narrativo, um narrador, personagens e um enredo. São os 5 elementos do texto narrativo. O tempo, a gente vai ver com mais detalhes o tempo e o espaço hoje, para a gente não se estender muito nessa reflexão e para que a gente também possa ler mais e pensar sobre o que a gente está lendo, sobre os textos e resolver questões do Enem, em vez de correr para passar por vários desses conteúdos. Mas em outra aula a gente vai falar um pouco mais sobre outros aspectos importantes também, né? O narrador é extremamente importante, a caracterização dele para o texto que a gente está ouvindo, para a história que a gente está contando. Talvez, né, a principal influência sobre a história que a gente está ouvindo é quem está contando, é o narrador. E existem os mais diferentes tipos de narrador com efeitos diferentes sobre a leitura, sobre o processo narrativo. Assim como várias características do enredo que a gente pode estudar e que ajudam a compreender melhor o trabalho de autores, até mesmo, por exemplo, aqueles que subvertem a estrutura do enredo tradicional, como os autores modernos, né? Mas hoje a gente vai focar um pouco mais na nossa leitura, não só no estudo teórico, mas na nossa leitura, vamos tentar prestar bastante atenção no tempo e no espaço. Se a gente conseguir fazer isso, se a gente conseguir ler os textos de hoje, os narrativos que eu trouxe como exemplo, trechos, né, dos textos narrativos, e a gente focar na questão do tempo e do espaço, a gente vai entender melhor esses textos. A gente vai entender a importância desses elementos, analisar esses elementos para a compreensão do texto como um todo. Na outra aula, a gente vai poder ler textos como esses e prestar atenção em outro aspecto, como, por exemplo, o narrador ou o enredo, né? Se a gente separar cada coisa na nossa cabeça, fica mais fácil de compreender o texto como um todo, né? Se a gente levar em consideração cada um desses elementos. Até porque a gente, com isso, consegue compreender as complexidades envolvidas em cada um desses elementos narrativos. Tem autores que valorizam bastante a questão do tempo e do espaço, e narradores que valorizam bastante o enredo, ou em que a caracterização do narrador é uma parte importante da história que está sendo contada, né? Então, vale a pena a gente prestar atenção em cada um desses aspectos separados. Vamos começar pelo tempo. O tempo narrativo, aqui eu não estou falando assim, quando que está acontecendo a história. Pode ser também, né? O quando está acontecendo a história, eu acho que é um aspecto da ambientação. A história que pode ser relacionada com o espaço. Tipo, para a gente situar onde está acontecendo aquela história. Um determinado espaço histórico, um determinado momento histórico.
mas além disso, tem o tempo narrativo. Né? O que ele está contando é uma sucessão de fatos cronológicos. O tempo que está sendo descrito naquela história é o tempo do relógio, ou existe naquele narrativo um tempo mais psicológico? O que ele está contando, a sucessão de fatos, não é tanto relacionado com o passar do tempo do relógio, com a sucessão dos dias, das horas dos dias, né? É um tempo tão subjetivo, é um tempo dos pensamentos, que muitas vezes sabe que vai e vem, as emoções que também vão e vêm. Do ponto de vista psicológico, o tempo acaba sendo algo muito mais fragmentado, né? Se o destaque daquele personagem, se a história está sendo contada de um ponto de vista que ressalta o psicológico do narrador, você está dentro da cabeça do narrador e ele está contando as coisas a partir da dinâmica dos pensamentos dele, aquilo tende a ser algo mais fragmentado, mais caótico. E segue uma certa lógica, só que não é a lógica do relógio. É a lógica das emoções, da mente humana, que pode ser extremamente complexa, como a gente vai ver alguns autores. Autores mais convencionais, em que a narrativa mais convencional, que valoriza o tempo cronológico mesmo, né? O tempo cronológico até parte do entendimento da obra, como uma coisa vai passando atrás da outra. Enquanto que outras obras ressaltam a subjetividade do narrador e um tempo mais ligado ao pensamento desse narrador. E a gente também tem a questão do espaço. Vamos também prestar atenção hoje na presença, na descrição do espaço da narrativa pelo narrador. E espaço, eu estou falando de uma forma ampla, né? A ambientação em que a história acontece. Isso inclui um aspecto do espaço que é o espaço geográfico. Aqui não se opõe, né? O espaço geográfico, inclusive, ele é a mistura do espaço natural com o social, né? Estou falando da geografia do lugar, onde que aquela história se passa, está situada. Ou às vezes isso não é nem importante para o narrador, ele não quer nem entrar em muitos detalhes sobre isso. Mas frequentemente existe uma riqueza de detalhes que a gente pode perceber e que dão um sabor para a obra que vem de uma experiência com aquele espaço geográfico, com o espaço natural que o personagem está descrevendo, que o narrador está descrevendo. Aliás, né, muitas vezes, né, a chave daquela obra, aquilo que chama mais atenção, que tem de mais valioso, que a gente pode, inclusive, apreciar de maneira mais intensa numa obra, é a sua descrição do espaço natural, do espaço geográfico. Como, por exemplo, em Guimarães Rosa, no sertão do Guimarães Rosa, né? Esse aspecto é muito rico na descrição que ele faz. Né? O interesse pelas obras do Guimarães Rosa, muitas vezes, só por esse aspecto de conhecer os espaços naturais por onde ele passou e que ele conta nas obras, do sertão de Minas Gerais, dos lugares do interior de Minas, dos animais do Cerrado, né? Aquele mundo que está situado naquele lugar geográfico do norte de Minas, que ele descreve até mesmo de maneira detalhada com as cidades do interior por onde passam os personagens, isso tem um extremo valor do ponto de vista até do patrimônio cultural brasileiro. A descrição desse universo que foram esses lugares. E a gente lê essas obras prestando atenção nesses aspectos é extremamente interessante. A gente pode apreciar aspectos muito importantes dos textos dessa maneira, levando em consideração o espaço onde a narrativa ocorre. E muitas questões do Enem podem estar relacionadas com esse aspecto. Mas o espaço não é só o espaço geográfico e natural, né, daquele ambiente, daquela geografia. A gente também tem um espaço que é social, o ambiente social onde o personagem está inserido, né, a sociedade, o contexto onde ele se encontra. E isso pode ser importante também na caracterização das obras. Um espaço urbano versus um espaço rural, um contexto de uma classe social mais pobre, de uma classe trabalhadora, sendo, né, protagonista do espaço, como, por exemplo, acontece no Cortiço, do Aloysio Azevedo. É um livro dedicado a caracterizar um certo espaço social, um ambiente social de classes trabalhadores típicos daquele momento histórico. A gente também tem o espaço psicológico, né? Do mesmo jeito que a gente tem o tempo psicológico, tempo narrativo psicológico, o espaço narrativo psicológico, ele passa naquele narrador necessariamente pela sua percepção, pelas suas emoções complexas, pelos seus pensamentos. E, por fim, tem o componente histórico, que também pode ser extremamente importante de ser considerado, né? O ambiente histórico, o momento histórico, como que era aquele local naquele determinado momento da história. Isso faz parte também da caracterização do texto narrativo. Aí a gente vai tentar hoje, vamos ver alguns trechos de algumas obras selecionadas para a gente começar a se habituar
aos elementos do texto narrativo, aos textos narrativos que a gente não vinha estudando, sem tanto destaque, né? A gente vinha, né, de um estudo do texto da poesia, da função emotiva, dos textos referenciais. Claro que todas essas funções da linguagem estão presentes aqui. A gente está falando de um gênero textual em que o principal aspecto é contar histórias, né? Mas a gente vai perceber que muitas vezes isso significa uma grande diversidade de referências. Muito bem, então esse aqui é um trecho do Campo Geral de Guimarães Rosa, uma obra que está lá na FUVEST, né? É uma novela do Guimarães Rosa que está sendo cobrada na FUVEST esse ano, a história do Miguelim. Esse aqui é o começo da história, olha só, né? Vamos ler prestando atenção, dando destaque para a questão do tempo narrativo e do espaço narrativo onde essa história está acontecendo. Um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, e em ponto remoto, no Mutum. Mutum é uma cidade de Minas Gerais, no interior, do norte de Minas Gerais. Né? É uma roça lá nas profundezas do sertão de Minas Gerais, onde nasceu, aliás, onde mora o Miguelim, personagem do Guimarães Rosa. No meio dos Campos Gerais, mas num covoão em trecho de matas, terra preta, pé de serra. Miguelim tinha 8 anos. Quando completara 7, havia saído dali pela primeira vez. O tio Terês levou-o a cavalo, à frente da cela, para ser crismado no Sucuriju, por onde o bispo passava. Da viagem, que durou dias, ele guardara aturdidas lembranças, embaraçadas em sua cabecinha. De uma, nunca pôde se esquecer. Alguém que já estivera no Mutum tinha dito: é um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato, distante de qualquer parte. E lá chove sempre. Mas sua mãe, que era linda e com cabelos pretos e compridos, se doía de tristeza de ter de viver ali. Queixava-se principalmente nos demorados meses chuvosos, quando carregava o tempo. Tudo tão sozinho, tão escuro. O ar ali era mais escuro. Ou mesmo na estiagem. Qualquer dia de tardinha, na hora do sol entrar. Oi, o triste recanto, ela reclamava. Então, olha só, né? Desse trecho, a gente já percebe que ele deu bastante destaque para a caracterização do ambiente, do espaço geográfico, inclusive, onde acontece essa história. A gente, inclusive, fica sabendo que é um lugar meio perdido no fundo da roça de Minas Gerais, né, num ponto remoto, no meio das matas, no meio das serras, e que, inclusive, nas palavras de outros personagens, né, é distante de qualquer lugar e chove sempre. Então, caracterizado ainda como um lugar extremamente chuvoso, talvez até, do ponto de vista de uma dessas personagens, um lugar triste de viver, né? O triste recanto, olha só, né? Mas talvez essa amargura, a gente não sabe ainda se essa amargura dessa personagem, ela tá ligada a uma caracterização mais subjetiva, né? Uma projeção dessa personagem, né? Das suas características psicológicas, e não tanto uma característica propriamente desse lugar, né? Geográfica mesmo, se é um lugar triste. Porque Miguelin ficou feliz de saber que tinha gente no mundo que achava aquele lugar onde ele vivia um lugar bonito. Aí ele voltou feliz da vida para casa para dizer para a mãe dele que tinha gente que achava que aquele era um lugar bonito. Mesmo assim, enquanto esteve fora, só com o tio Terês, Miguelin padeceu tanta saudade de todos e de tudo que às vezes nem conseguia chorar e ficava sufocado. Gostava do tio Terês, irmão de seu pai. Quando voltou para casa,
É igual a história. O Far Far Away do Shrek é por causa disso, porque nas fábulas, nos contos de fada, muitas vezes tem essa expressão, né? Bem longe, longe daqui, porque é para dizer que é um lugar, assim, tipo, do mundo do conto de fadas, um lugar do mundo das fábulas, que não é o nosso mundo exatamente, né? É o mundo das histórias. Mas aí, ao mesmo tempo, no Guimarães Rosa, ao mesmo tempo que é o mundo lá dos contos de fada, das fábulas, né, em que as histórias acontecem, as histórias míticas, né, é quase o tempo mítico. Mas é um lugar que é realmente longe, longe daqui, porque olha lá, né, é depois da vereda do Frango d'Água. Imagina esse lugar, lá no Covoão de Mata de Minas Gerais, do Mutum, onde mora o Miguelinho. Então, olha só, né, a gente tem muitas coisas que a gente poderia falar dessa história aqui, do jeito que ele está contando. Nem vai dar tempo de entrar em todos os detalhes, né? Os personagens, o nome dos personagens também, que o Guimarães Rosa criou, né? Mas, como eu estava falando, a gente vai chamar atenção para dois aspectos hoje: tempo e espaço. O espaço a gente já conseguiu imaginar, né, com essa história, do jeito que ele contou, de onde que ele está falando. Inclusive, até esse costume que eles falaram, né, da outra lembrança do Miguelinho, que é a criança estava ali, ela estava doente, fraca, e aí eles resolveram matar um tatu e jogar o sangue dele por cima dele, né? E a mãe dele falou que foi o que salvou ele, porque ele estava muito fraco, ele só vingou porque só deram um banho de sangue vivo de tatu em cima dele na bacia, lá no Pau Roxo, em outro lugar onde ele morava, muito longe. Agora, vamos pensar rapidamente na questão do tempo dessa narrativa. Não estou falando exatamente do tempo, assim, quando aconteceu a história, porque isso é igual a gente falou, né? É o longe, longe daqui, é o tempo das histórias mítico. A gente nem sabe qual ano que aconteceu, né? Não tem. Né? E lá em Minas Gerais, nesse lugar, deve ser desse jeito a vida há centenas de anos. Mas eu estou falando do ponto de vista, assim, da sucessão dos fatos na história. Esses são parágrafos, está selecionado, tem os trechinhos que eu suprimi aqui. Mas é mais ou menos os primeiros parágrafos do livro. E olha só, né? Ele começa falando de quando o Miguelinho tinha 8 anos e ele morava no Mutum. Aí depois ele fala que, na verdade, né, a história que ele vai contar é quando ele tinha 7 anos e saiu com o tio Terês. E um cara contou para ele, falou para ele, assim, por acaso, na viagem, que o Mutum onde ele morava era um lugar bonito. Ele ficou todo empolgado para falar com a mãe, porque a mãe não achava o lugar bonito. Na verdade, achava o lugar deprimente. Triste pra caramba, né? Longe de tudo, depois da vereda do Frango d'Água e, ainda por cima, chovendo pra caramba. Para ela era o fim do mundo, né? Aquele lugar, né? Um triste recanto. E esse espaço a gente consegue ver bem. Mas a gente, depois disso, depois da história, né, começa com 8 anos, depois da viagem com 7 anos, aí ele voltou para casa na viagem para contar para a mãe que o lugar era bonito. E depois ele começou a lembrar das lembranças da infância, sendo uma delas que ele lembrou nessa parte da história, quando ele era bem pequeno, lá no Pau Roxo, e cortaram um tatu em cima dele para tirar ele da panema em que ele estava. Aí depois ele, no mesmo trecho, no mesmo parágrafo, ainda pergunta para a mãe: foi de verdade, mamãe? Ele indagara muito tempo depois. Aí ele volta para o tempo narrativo em que ele está com a mãe dele com 8 anos. Ou seja, não é bem assim um tempo narrativo linear, né? Não sei se você está percebendo isso. Tem uma certa linearidade, mas ele meio que vai e volta, né? Com a narrativa. Ele vai e volta algumas vezes, de propósito,
construindo, para a gente construir uma certa percepção desse personagem. O mais importante nesse jeito de contar a história não foi o fato, né? Porque senão ele ia começar primeiro pela história de quando ele estava no Pau Roxo, que são as histórias mais antigas da vida do Miguelin. Depois ele ia falar da viagem com 7 anos, depois ele chega lá no 8 anos. Mas aí, para construir a nossa percepção da personagem assim que começa a história, ele foi destacando uns pedaços da vida dele, da lembrança dele, para a gente saber quem que ele é. Esse tal de Miguelin, cuja história ele está começando a contar agora. E essa maneira de contar a história, a gente pode dizer que ela fragmenta o tempo narrativo, né? É um tempo mais fragmentado, devido a uma visão do narrador que é uma visão parcial. O narrador está recortando cenas da vida da personagem e oferecendo para a gente de maneira que a gente vai construindo gradualmente a nossa visão sobre esses personagens, né? Então é algo intencional do narrador. Muito bem, então a gente pode perceber aí um espaço ricamente caracterizado, dá para a gente imaginar mesmo assim, embora ele não tenha contado muito ainda sobre como que é o Mutum, a gente já imagina bastante coisa sobre esse lugar. E a gente começa a perceber um tempo narrativo diferente, assim, que é característico das obras do Guimarães Rosa. Beleza. Um outro trecho que eu trouxe é do Graciliano Ramos, um outro dos grandes contadores de história da literatura brasileira, um livro também que cai na FUVEST, o Angústia, do Graciliano Ramos, né? Um dos que está na lista de leituras obrigatórias, que eu achei que vale a pena a gente conhecer, porque realmente é uma obra literária do ponto de vista da narrativa muito rica. O Graciliano Ramos, ele realmente tinha um grande domínio da narrativa, como contador de história, da forma do romance, né? E ele mostra isso com o Angústia, com Infância, com o Vidas Secas, né? São obras que têm uma estrutura narrativa muitas vezes não convencional, mas que muitas vezes a gente consegue perceber, né, um cuidado com a estrutura narrativa muito rico, muito interessante. Vamos ver um trecho do Angústia, que também é o começo do Angústia, do Graciliano Ramos. Julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem. Sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. Há criaturas que não suporto. Os vagabundos, por exemplo. Parece-me que eles cresceram muito e, aproximando-se de mim, não vão gemer peditórios. Vão gritar, exigir, tomar-me qualquer coisa. Certos lugares que me davam prazer tornaram-se odiosos. Passo diante de uma livraria, olho com desgosto as vitrinas, tenho a impressão de que se acham ali pessoas, exibindo títulos e preços nos rostos, vendendo-se. É uma espécie de prostituição. Um sujeito chega atento, encolhendo os ombros ou estirando o beiço, naqueles desconhecidos que se amontoam por detrás do vidro. Outro larga uma opinião à toa. Basbaques escutam, saem. E os autores resignados mostram as letras e os algarismos, oferecendo-se como as mulheres da Rua da Lama. Olha isso. Você não perdeu nada não, tá? Tipo assim, não é que ele estava contando uma história e aí ele começou a falar isso e a gente perdeu o contexto do que ele estava falando. O livro começa desse jeito. A primeira frase do livro da história do Angústia do Graciliano Ramos, ele falando: julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem. Olha o começo desse romance, dessa história que ele está contando. Bom, a gente já começa a perceber que é diferente da obra do Guimarães Rosa, porque não tem um narrador onisciente nos mostrando recortes da realidade de maneira intencional, né, a construir nossa percepção. Aqui o narrador é em primeira pessoa. Mas a gente hoje resolveu não falar muito do narrador, né? A gente está falando do tempo e do espaço. O tempo aqui é o que a gente já começa a perceber que está um pouco diferente, né? Ele começa falando de algo que já aconteceu, e que a gente depreende nas entrelinhas. Pô, ele devia estar mal, não sei se estava mal das ideias, mal de saúde, estava doente, acamado, mas eu sei que ele estava meio perturbado das ideias, e ele, segundo ele mesmo, quase não se restabeleceu ainda está, tipo assim, com a cabeça meio rodando, depois daquele baque, e começa a falar sobre o que aconteceu com ele. Ele começa a falar das visões que o perseguiam naquelas noites compridas, provavelmente noites compridas, né? Noites difíceis de passar, cujas horas, né, foram longas de atravessar e que, na verdade, foram povoadas de pensamentos obsessivos, transtornados, talvez.
E começa a citar, inclusive, com riqueza de detalhes, as coisas que estavam perturbando ele. Por exemplo, né, as pessoas, as criaturas, que ele chamou ainda, né, nem pessoas, criaturas que ele não suporta, os vagabundos. A gente começa a perceber uma pessoa meio amarga, começa a destilar ódio pela boca. Olha só, né, a pessoa que está pensando na repulsividade das coisas. Não, certamente não está bem da cabeça. Isso aqui lembra muito o estilo dos escritores russos. O Dostoiévski tem um livro que no começo é quase igualzinho, que são as Memórias do Subsolo. O cara diz que, ele mesmo diz assim, que ele tá doente do fígado, de tão amargurado que ele tá, e o livro dele é basicamente uma descrição dos desgostos que ele sente com a vida, né? É meio difícil de ler. O Angústia é meio assim também. Para mim, tem uma relação. Provavelmente o Graciliano Ramos leu o Memórias do Subsolo e tentou fazer um Memórias do Subsolo brasileiro. E aí é o cara realmente assim, destilando amargura, angústia, né? Não à toa, olha o título do livro, né? Angústia. A gente estava falando nas aulas sobre a função emotiva, das emoções complexas que o sentimento, que os textos transmitem. Aqui ele já deixou claro, né? Qual que é a emoção base exposta, né, por esse narrador, do ponto de vista da subjetividade dele, a angústia. Aí ele continua: vivo agitado, cheio de terrores, uma tremura nas mãos que emagreceram. As mãos já não são minhas, são mãos de velho, fracas e inúteis. As escoriações das palmas cicatrizaram. Impossível trabalhar. Dão-me um ofício, um relatório, para datilografar na repartição. Até 10 linhas vou bem. Daí em diante, a cara balofa de Julião Tavares aparece em cima do original, e os meus dedos encontram no teclado uma resistência mole de carne gorda. E lá vem o erro. Tento vencer a obsessão, capricho em não usar a borracha. Concluo o trabalho, mas a resma de papel fica muito reduzida. Então, esse é o começo do livro. Também não tem nada que eu cortei daí, é desse jeito mesmo. E, realmente, assim, ele não está, nesse momento, contando uma sucessão de fatos que compõem uma história. Ele está bem menos contando uma história do que o Guimarães Rosa naquela questão lá do Mutum. Na história do Mutum, porque lá ele conta, pelo menos a gente consegue perceber que são passagens da vida da pessoa. Aqui nem isso, né? São só, né, a verborragia com as ideias, com o que estava sentindo esse narrador. Mas, ao mesmo tempo que é só a verborragia, que é os desgostos do narrador, a gente consegue perceber algo que é realmente uma história que tem por trás. Depois a gente vai ver um pouco mais sobre essa história, né? A gente vai aprender um pouco sobre o Angústia do Graciliano Ramos. Mas essa história, ela já começa a ser contada desse jeito, com os sentimentos, com os pensamentos conflitantes desse narrador. Esse é o Angústia do Graciliano Ramos. Um espaço e um tempo não convencionais, muito psicológicos. É isso que a gente estava falando quando a gente falou do pensamento, do tempo narrativo, do espaço narrativo, psicológicos. Isso tudo está dentro da cabeça do narrador. Muito bem. Vamos ver algumas questões do Enem. A questão do Enem 2019, falando do Noite do Sertão. É um outro nome dessa obra que a gente falou Campo Geral, né? O Guimarães Rosa falou, deu vários nomes diferentes para essa história ao longo da vida. O Mato do Mutum é um enorme mundo preto, que nasce dos buracões e sobe a serra. O Guará-Lobo trota vago no campo. As pessoas mais velhas são inimigas dos meninos. Soltam e esturmam cachorros para ir matar os bichinhos atustados. O tatu que se agarra no chão dando guinchos suplicantes, os macacos que fazem artes, o coelho que mesmo, até quando dorme todo o tempo, sonha que está sendo perseguido. O tatu levanta as mãozinhas cruzadas. Ele não sabe. E os cachorros estão rasgando o sangue dele. E ele pega a sororocar. O tamanduá. Tamanduá passeia no cerrado, na beira do capoeirão. Ele conhece as árvores, abraça as árvores. Nenhum nem pode rezar. Triste é o gemido deles, campeando socorro. Todo choro suplicando por socorro é feito para Nossa Senhora, como quem diz a salve rainha. Tem uma Nossa Senhora velhinha. Os homens, pé ante pé, indo a peitavento, cercaram o casal de tamanduás, encantoados contra o barranco. O casal de tamanduás estavam dormindo. Os homens empurraram com a vara de ferrão com pancada bruta o tamanduá que se acordava. Deu som surdo no corpo do bicho quando bateram. O tamanduá caiu para lá, como um colchão velho. Os elementos que compõem essa narração, né? O ambiente que tem esses animais do cerrado. Aí ele começa a falar do tamanduá, né?
Olha só, ele até fala que os homens foram caçar o tamanduá indo a peita-vento, tipo, contra o vento, né? Quando você vai perseguir um animal, tem que andar contra o vento, porque se andar a favor do vento, ele pode sentir o cheiro vindo do vento e fugir de você. Até isso, esse detalhe, o Guimarães Rosa acrescentou, né? A presa dessa caça ficando ali totalmente acuada, e aí ele levanta as mãos, né? Isso que ele estava falando também, que o tamanduá, ele, quando está acuado, ele levanta as mãozinhas dele. Bom, na obra de Guimarães Rosa, destaca-se o aspecto afetivo no contorno da paisagem dos sertões mineiros. Nesse fragmento, o narrador empresta à cena uma expressividade apoiada na... Olha só, ele está falando de um aspecto afetivo no contorno da paisagem dos sertões mineiros. Eu entendo isso como uma outra maneira de dizer aquilo que eu estava vendo sobre o aspecto do tempo e do espaço psicológicos na narrativa. A gente tem um tempo e um espaço psicológicos, muitas vezes, na narrativa, que são justamente reflexos de uma subjetividade presente no narrador, ou muitas vezes até mesmo, como a gente vê aqui, nos personagens, né? Como, por exemplo, a visão de uma cena de um ponto de vista infantil, uma caracterização, né, psicológica, uma interferência psicológica na caracterização da paisagem, que é o que ele quer dizer com um aspecto afetivo. Tudo bem. Então, isso empresta, o narrador empresta à cena uma expressividade apoiada na plasticidade de cores e sons dos elementos nativos, dinâmica do ataque e da fuga na luta pela sobrevivência, religiosidade na contemplação do sertanejo e dos seus costumes, correspondência entre práticas e tradições e a hostilidade do campo, ou humanização da presa em contraste com o desdém e a ferocidade do homem. Vamos ver? A resposta do Enem é a E. Porque a B, ela fala sobre um aspecto que acontece nessa cena, né? Tipo, o Tatu fica acuado, né? O ataque e a fuga, né? A reação de luta e fuga do tamanduá acuado, né? Tipo, essa cena é bem forte, né? Tipo, os homens, pé ante pé, indo a peito a vento, o casal de tamanduá, empurrados para o barranco, o casal de tamanduá está dormindo, os homens empurraram com a vara de ferro, com pancada bruta, o tamanduá foi acordado. Deu um surdo no corpo do bicho, quando bateu. O tamanduá caiu lá como um colchão velho. Olha como ele caracterizou, né? Tipo, essa cena. Os homens meio brutos, é como as crianças ainda, né? Os homens brutos tinham dado uma vara no ferrão, deu uma pancada bruta no tamanduá. Então ele tá meio chocado, né, com a ferocidade desses homens, né? E quando ele fala, né, o corpo do bicho caindo, né? Tá humanizando essa cena, né? E aí, ele até fala, né, tipo assim, que o choro dele, do tamanduá suplicando por socorro, é um grito, aliás, né, o gemido do tamanduá é um gemido pedindo socorro, como se fosse rezando para Nossa Senhora, como se fosse rezando salve rainha para Nossa Senhora. Olha isso que ele tá falando, como ele tá humanizando, né? O tamanduá acuado, ele tipo guincha como se estivesse rezando para Nossa Senhora. É um aspecto da visão de mundo de uma criança do sertão. Uma criança que tem uma visão, assim, né, infantil, mas também mística, uma visão de mundo fantástica, que aí já faz parte desse universo do Guimarães Rosa, do universo de Minas Gerais, do interior, né? Vamos fazer mais uma? Essa falando do Graciliano Ramos. Olha só, do Vidas Secas esse aqui. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, sem a Vitória com o filho mais novo, escanchado no quarto, e o baú de folha na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio. As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. Fabiano aligerou o passo, esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. Deixaram a margem do rio, acompanharam a cerca, subiram uma ladeira, chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra. Bom, toda certeza, numa descrição como essa, como é o caso do Vidas Secas do Graciliano Ramos, chama bastante atenção a questão da paisagem, né? A descrição da paisagem a gente consegue imaginar bem como que é, né, a caatinga, aquele universo geográfico, natural, social do interior do Nordeste, que é o espaço narrativo do Vidas Secas. Vamos ver o que a gente está perguntando. Valendo-se de uma narrativa que mantém o distanciamento na abordagem da realidade social em questão, o texto expõe a condição
de extrema carência dos personagens acuados pela miséria. O recurso utilizado na construção dessa passagem, o qual comprova a postura distanciada do narrador, é a... Então, olha só, ele está falando que o narrador tem uma postura distanciada. Bom, ele está descrevendo uma cena, mas ele não está criticando o que ele está vendo, a miséria, né? Não está fazendo alarme sobre esse mundo em que as pessoas, né, tipo, parece que estão atravessando o deserto, bem devagar, com dificuldade, e são os retirantes nordestinos, né? A Vidas Secas é bom ter esse repertório para fazer uma questão como essa, a história de retirantes que estão andando o sertão nordeste em busca de um lugar com terra boa para viver. E vão andando no meio dos juazeiros, dos galhos, dos cactos, né? Bom, e aí o narrador que está contando sobre isso, ele está mostrando uma paisagem, ele está mostrando uma cena e os personagens sem se envolver muito na cena. O mais perto que ele dá de se envolver é quando ele chama esses personagens de infelizes, né? Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Bom, isso que o recurso utilizado na construção que comprova a postura distanciada do narrador é a caracterização pitoresca da paisagem natural. B. Descrição equilibrada entre os referentes físicos e psicológicos dos personagens. C. Narração marcada pela sobriedade lexical e sequência temporal linear. D. Caricatura dos personagens compatível com os aspectos degradados que apresentam. Ou E. Metaforização do espaço sertanejo, alinhada com um projeto de crítica social. Ele não usa palavras assim muito intensas, né? Como eu falei, a palavra mais intensa é os infelizes, mas pode ser até num sentido assim, né, coloquial mesmo, chamar a pessoa de infeliz. Mas existe uma, como você falou na C, uma sobriedade lexical, né? Palavras mais contidas, palavras que descrevem de maneira objetiva, quase rústica também, essa situação desses personagens. E uma sequência temporal linear, né? Que eles estão falando de uma coisa que ia acontecendo sucessivamente na história. É bem diferente daqueles textos com a narrativa psicológica que a gente viu. Uma coisa está acontecendo depois da outra, um fato depois do outro aqui. Portanto, a resposta alternativa certa é a C. Realmente, né, a sobriedade lexical e a sequência temporal linear chamam atenção porque mostram um certo distanciamento do narrador ao descrever essa cena. Essa aula foi uma introdução, ficou um pouquinho longa também, eu sei, mas é porque é um assunto importante e a gente começar a discutir. A gente fazer esse estudo do texto narrativo, isso pode ajudar muito na nossa interpretação de texto, né? Principalmente quando a gente vê aqueles textos mais desafiadores, que têm estruturas narrativas não lineares. Aí ajuda bastante a gente conhecer o convencional, a gente perceber esses aspectos que são os elementos da narrativa, porque frequentemente é sobre isso que o Enem vai perguntar. As questões perguntam sobre isso especificamente, né? Sobre a presença daqueles elementos que a gente está começando a estudar naquele texto em particular, né? Então a gente precisa ter esse repertório.